E aí entra o Frodo, o sobrinho ali do Bilbo Bolseiro. Dando uma geral, assim, sem muito spoiler, mas o Hobbit trata do quê? Qual é a história do Hobbit? O Hobbit é o Bilbo, que é um hobbit muito pacato, que ele nunca saiu de casa, nunca fez nada. O lance dele é ter várias refeições no dia, É meu sonho. fumar um cachimbinho e ficar tomando só, cuidar ali do jardim O dele. Homer Simpson da época, né? Cara, Mas o Homer tem sonhos, o Homer o Homer almeja tem coisas. sonhos. Não, mas Os o hobbits, Bilbo- eles detestam o Bilbo, ele aventuras, era- eles são bem caseiros. assim. Não, intelectual. ele era bem Ah, ele inteligente, inteligente. Ele era inteligente e burguês. Entendi. Ele era bem pacato, assim. O que acontece é que ele tava lá e do nada chegou um mago que era famoso por algumas aventuras, por algumas tranqueiras e fala, ó, olha, eu tô indo numa aventura aí, a gente vai enfrentar um dragão numa montanha gigantesca do outro lado do mundo e a gente precisa de um ladrão. De alguém que possa entrar sorrateiramente. E os hobbits são conhecidos por andarem silenciosamente, like a ninja. Sem Manja. serem percebidos. Porque eles andam descalço e tal. São pequenos também, São pequenos. menores do que os anãos. É. Por isso também na série que eles aparecem tão stealth, assim, no meio da grama É e tudo verdade. mais, que eles são os ancestrais dos hobbits. Então eles são muito silenciosos, as pessoas ficam, nossa, não dá pra ver quando eles estão chegando e tal. É bem legal. Esses pés peludos são menores que hobbits? Não, são iguais. São iguais. São iguais. São os ancestrais deles. Me deu a impressão que ancestrais. eram menores, cara. Os hobbits são bem pequenos. São hobbits mesmo. E aí eles precisavam, tipo, desse gatuno. É o termo que eles usam. Eu acho melhor gatuno. que é o burglar. É. E aí ele é um cara improvável pra continuar essa equipe. Porque tem um mago, tem um príncipe anão, tem vários outros anãos e um serzinho lá meio atrapalhado no meio. O que acontece é que ele tem uma trajetória de herói, ele cresce. No meio disso ele consegue artefatos mágicos, ele faz descobertas, começa a conhecer os elfos e a gente conhece agora um pedaço da Terra-média. Então se você quiser que eu mostre aqui no mapa, ó, vou até riscar aqui. Ó, aqui, ó. Então beleza. Quando a gente tá no Hobbit, a gente sai aqui do condado e a gente tem que chegar aqui, ó. Cadê a montanha solitária? Aqui. Então a gente tem que Ó a sair daqui distância. pra chegar aqui. Isso é muito longe? É muito longe. É outro país. Ó, aqui é a escala tipo- de milhas, ó. Tá, aqui é São Paulo, aqui é Diadema. Ó, não. Ó, dos- ali- Seria o quê? Vai. Aqui tem Alagoas. 200... É mesmo? É muito longe. são muitos mil quilômetros. Nossa! Ele demorou 1 ano pra chegar lá. Tá, muito longe. Então, a gente tem o Hobbit aqui, ó. A gente só conhece isso. O que acontece é que todo mundo que lê o Hobbit falou o que tem pra baixo, o que tem pra cá, o que tem pra cima. E aí o editor falou o seguinte, faz o seguinte, pega o Bilbo e manda ele achar o tapete mágico lá no sul. Aí o Tolkien falou, tá bom, vou mandar. Aí ele começou e aí foi. Aí o editor perguntou, não, tô fazendo. Tô Tô fazendo. fazendo 12 anos depois. O quê? 12 Cara, anos. quem espera 12 anos? 12 anos. Hoje em dia, 12 os anos. caras não esperam uma semana. Ó, só 12 anos que ele terminou, mas assim, que lançou, conta comigo, de 37 foi o Hobbit, quando ele começou a escrever O Senhor dos Anéis, final de 37. O Senhor dos Anéis foi lançado em 54. Nossa! O tempo passava dá diferente. 17 anos de diferença. Não tem como. De um lançamento pro outro. E era pra lançar em 38. Qual a Senhor dos chance, Anéis. né? Aí no meio do caminho do Senhor dos Anéis, ele falou, caramba, esse anel que o Bilbo achou aqui, ele pegou uma outra importância. Ele não era um anel só Qualquer, mágico. Aí ele fala, o que eu vou fazer agora? Aí ele foi no 5º capítulo do Hobbit, mudou. Ah, ele mudou. Ele em muda várias coisas 51, no meio dos lançamentos. Foi. O assim. que ele mudou? ele em 51, em vez de ter uma disputa de adivinhas, tipo de charadas, o Bilbo ganha e ele simplesmente ganha o anel e ganha a saída para as montanhas. A primeira versão, Na né? primeira versão. O Bilbo ele ganhou por causa da disputa. Certo. Na segunda final. Isso. Aí na outra ele fala, não, peraí, o Bilbo, ele não só não fez uma adivinha que seja correta dentro das regras do jogo, como também usou o anel pra dar linha na pipa. Aí, quando no Senhor dos Anéis alguém indaga ele, mas por que tem 2 versões? Ele fala, porque o Bilbo mentiu na primeira. Porque o Tolkien, essa é outra curiosidade. O Tolkien ele se colocava como um pseudo-tradutor. O Hobbit e o Senhor dos Anéis, ele não fala que ele escreveu. Ele achou o manuscrito e traduziu Entendi. pro inglês. Então, essa versão do Hobbit é uma versão que ele achou e a segunda é outra versão, outro manuscrito.
Aí quando interrogaram o Gollum... Mas o que é canônico hoje em dia? Essa palavra, ela é bem... Fica difícil. complicado? ela é bem complicada, assim, porque... Pro filme foi que ele fez uma disputa também, não foi? Não, o filme tá igual Tá certo. ao do livro. Tá igual. tá certo. igual. O que é canônico é que o Mas Bilbo ele roubou. acha, tá? Ele acha. O primeiro ele acha um anel Certo. e depois faz a Adivinhas no Escuro. Entendi. Que essa é a versão final. Tá. Que, na verdade, a versão final, entre aspas, porque depois do Senhor dos Anéis, o Tolkien falou, pô, o Senhor dos Anéis ficou mais sombrio do que o Hobbit mais Claro. infantil. Vou reescrever o Hobbit na pegada do Senhor dos Anéis. Ah, E ele é? começou a reescrever, mas não terminou. Queria muito ver vida, esse também Hobbit queria ver. mais sombrio, sabe? É outra pegada. O que ele fala é o seguinte: eu sou apenas o tradutor do livro vermelho do Marco Ocidental. O que é? É um compilado de 5 volumes que ele achou numa língua estranha chamada Westron. Essa língua Westron ele traduziu para o inglês. Esses livros foram escritos por Bilbo Bolseiro, em sua maior parte, outros por Frodo Bolseiro, e outros pequenos adendos foram feitos por diferentes hobbits e alguns homens de Gondor. Entendi. Quando ele pegou isso, ele começou a traduzir, mas às vezes ele se confundia, o Tolkien, com as... Então, assim, não é que ele errou, é que ele traduziu errado esse pedaço, aí ele achou um outro... Liso. E aí, então, imagina Muito legal uma piscina de vaselina, Isso. você pega um bagre, ensaboa e joga ele lá dentro. Essa pegada. Que aí faz sentido com o propósito inicial de construir uma mitologia para a Inglaterra. Porque Claro. se você vai construir uma mitologia, todas as mitologias você encontra o quê? Manuscritos. Você não encontra muito bem um autor, né, das mitologias. Não tem um autor. Então você acha o quê? Um manuscrito, fragmentos. Então a ideia era essa, né? Então por isso que eles colocam como tradutor, não como autor. Além de pontos de vista também. Porque a gente sabe que a história bíblica, em especial no Novo Testamento, você tem a mesma cena vista por diferentes apóstolos. Pedro fala que tinha aquele negócio no canto que Paulo não viu. Mas Paulo não deixou de notar a árvore, sei lá das quantas. Então ele faz diversos relatos e assim você, como leitor, consegue compor um quadro maior. É muito mágico, porque chega um ponto que você começa a falar assim... Cara, será que essa bagaça não existiu? Chega Dá nesse profundidade à obra. E isso parece que existiu. Parece que faz parte. Tanto que ele entrou numa neura dessa de tentar encaixar o legendário dele no nosso mundo primário. Porque a gente chama isso de mundo secundário, né? Qual? A criação. Ah, tá. Quando você escreve algo, uma história, mundo secundário. O mundo primário é o nosso mundo real. E ele tentou encaixar a tal nível que a gente vai falar de Terceira Era, e o Tolkien acreditava que nós estaríamos hoje mais ou menos no final da Sexta Era, começo da Sétima Era. Nossa. Você sacou? Entendi. E é uma era pré-cristã. O Senhor dos Anéis e tal. Então, ele tenta dar esse ar de... existiu o negócio. Aconteceu mesmo. É muito louco E isso. e Por eles... isso que você fica tão imerso, né, na parada. Porque ela faz sentido, assim, o mundo todo faz sentido. Cara, eu acho demais o universo que ele criou e como ser envolvido pela literatura, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E quando ele lança o Senhor dos Anéis, já é um sucesso imediato? O pessoal fala, não é o Hobbit. Já. Como foi? Ah, foi? Bombou já de cara? Aí ele virou, como que fala? Mainstream, sabe? Tipo, entendi. Aí foi o ápice do Tolkien. O Tolkien, ele não era muito bem financeiramente. Acho que aí ele começou a ficar... Foi aí quando ele começou a ganhar uma grana. E o que acontece? O Senhor dos Anéis, ele já tem um background. Ou seja, ele já tinha um público que cresceu. Porque a criança que esperou 14 anos já pode ler o Senhor dos Anéis. Exato. Meu, as crianças esperavam, tá ligado? Pra sair uma parada. Como Verdade. assim? Não, Então o próximo Tolkien não existe porque o nosso tempo passa diferente. Você que vai enrolar o seu editor por mais de 15 anos pra poder fazer... Você não vai, mano. Você não vai. E aí Você não vai. bate de frente com aquilo que eu tava falando pra você, do bottom do Gandalf for President. Sei. A nível dos hippies, no final dos anos 60, começo dos anos 70... Todo hippie tinha um Senhor dos Anéis debaixo do braço. Os Estados Unidos inteiro tinha o Senhor dos Anéis. Era viral. Era um ícone de contracultura, né? Exato. E por que era considerado uma... Porque a gente sabe que existe uma dicotomia. O desenvolvimento industrial dos Estados Unidos e toda aquela busca por espaço... Verdade. Imagina que em 69 que subiram para a Lua. Foi. Então, assim, toda uma questão de Máquina, né? de maquinização. E o Tolkien fazia essa dicotomia entre o mago Saruman, que era o mago das engrenagens e da fumaça, contra os entes, que eram os pastores das árvores.
deles. Então, eles até falavam, tipo assim, Frodo lives, Gandalf for president. Welcome to Middle-earth. Eles queriam essa ideia da natureza vencendo a indústria. Entendi. Era mais ou menos isso. Não que eles sejam contra o avanço, mas como o avanço ocorria.